Nós vamos começar hoje uma nova série. Hoje vai ser a introdução de 1 Pedro. Nós já vimos bastante coisa sobre Paulo, agora vamos ver alguma coisa sobre Pedro. Primeira carta de Pedro, pode colocar no versículo 1, tá, Claudio? Primeira carta de Pedro. Pedro, versículo 1. Pedro, Simão Pedro, ou Cefas, né? É o nosso Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Muito bem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Toda vez que eu vou fazer uma introdução, uma das coisas que eu leio, e normalmente não comento, é autoria. As muitas discussões que se tem a respeito da autoria. E no caso de Pedro, ele está se identificando. Pedro, apóstolo de Jesus. Mas há aqueles que não dizem que não foi o Pedro, não. E é importante nós discernirmos quem são essas pessoas, ou esse tipo de pessoas. São os liberais. Sabe essas igrejas evangélicas que tudo pode? Eles têm uma teologia liberal. Ou seja, eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus, palavra por palavra, como nós cremos. Então, na verdade, quando eles chegam na Bíblia, eles querem desconstruir o que está escrito e não construir em cima. Então eles colocam dúvida. E eles começam questionando, e o que eles questionam? Pedro, um pescador comum? Será que um pescador seria capaz de redigir essa carta? É como Satanás. Quando Satanás tentou Cristo, ele lançou mão da Escritura para tentar Cristo, para distorcer a verdade, transformar a verdade em mentira. Essa é a tática do diabo. E é a mesma tática dos teólogos liberais. E eles usam a Bíblia para distorcer a Bíblia, assim como Satanás usou. Mas o que eles usam para distorcer? Vamos ver isso. Atos, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, dois pescadores, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Notem, eles suprimem essa parte de reconheceram que haviam estado com Jesus e se prendem na parte de cima, homens iletrados e incultos. Como que homens iletrados e incultos iam escrever? Então eles pegam um versículo da Bíblia para distorcer a Bíblia. E falar, não, esse Pedro não é aquele não, não é possível. Aí é qualquer outro Pedro. Então, nós não podemos descartar o quê? Como que Deus usou homens
e letrados incultos. Jesus chega aqui, cheio de sabedoria, de discernimento, entendimento. O que seria o normal? Ir a Jerusalém, ver os doutores da lei, os sacerdotes e os mais cultos e letrados, ele selecionar para servi-lo. Mas não foi isso que ele fez. Ele foi para Galiléia, a Galiléia dos gentios, e escolheu lá pescadores, incultos e iletrados. Aí que nós temos que compreender, puxa, então, os grupos pentecostais mais avivados estão certos. Não precisa de cultura, não precisa de estudo, porque Jesus usou dois que não tem. Engano. Não podemos esquecer dos acontecimentos. Jesus chama e durante 3 anos ele dá aula particular. Pessoalmente, orientando pessoalmente, dando ensino pessoalmente. 3 anos de orientação particular de Jesus, num treinamento intensivo e prático. Além disso, ele faz uma promessa do envio do Espírito Santo. Puxa, esses homens ainda foram capacitados pelo Espírito Santo da promessa. Além disso, o Senhor Jesus investe eles de autoridade apostólica. Nós já estudamos isso aqui. Apóstolo era um termo comum da época. Um filósofo, ele era requisitado em vários lugares para fazer suas palestras. E quando ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, lógico, ele enviava um discípulo seu, que se chamava apóstolo, para falar exatamente o que ele fala lá. Então, os apóstolos são aqueles que receberam uma autoridade especial de Jesus para representá-lo como se ali estivesse. Muito bem. Isso foi lá. E nós hoje? Nós somos a sua igreja. Nós temos o quê? O que eles não tinham. Eles não tinham a escritura completa como nós temos. Nós temos a escritura. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Nós temos a escritura. Nós temos também a iluminação do Espírito Santo. Nós temos também os dons que Deus deu. Dom de ensino, dom de mestre, dom de profeta, dom de exortação, inúmeros dons. Ele deu dons. Além disso, ele deu uma ordem. E nessa ordem, ainda ele estabeleceu que estaria junto com cada um de nós para realizarmos a sua ordem. Vamos ver isso. Mateus 28, na ascensão de Cristo aos céus. Versículo, acho que é 18. Vê se é isso. Mateus 28, 18. Isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, aos cristãos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade, aqui e lá. 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Para quem ele está falando aqui? Para os pastores? Para os teólogos? Não. Para os cristãos, como eu e você. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ganhar as almas, batizá-las. Falando nisso, já estamos no inverno de novo. Me cobrem, passou frio, vamos ter batismo.
20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordem. E aqui está a chave. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com nós, com cada um de nós. Eis que estou convosco. Ele dá uma ordem, ele capacita, ele dá dom, ele dá escritura e ainda ele está junto com a gente. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Aí nós vamos ver que ele está chamando pessoas comuns como nós, como Pedro, como João. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Nos escolheu. Nós somos esses escolhidos. Não podemos entrar nessa conversinha que as igrejas estão pregando por aí. Ou anulando a Bíblia como palavra de Deus, ou superestimando os homens como super-homem, ele vira santo de repente. Não, a coisa não é de repente, tem um processo. Veja só, eu estou aqui instruindo, orientando vocês. Me converti, tinha 14 anos. Comecei a fazer matéria no seminário, eu tinha 19. Só que eu fazia uma matéria por vez. Fazia uma, terminava. Depois de um tempo eu fazia outra. Com 30 anos, me tornei presbítero. Daí eu comecei a trabalhar, ensinando, tendo célula, tendo atividades. Atividades básicas. Notem, do 14 até os 30. Ou seja, quase nada. Quase nada fazendo. Muito tempo para pouca ação. Depois, dos 30 aos 40, eu comecei a fazer um trabalho de evangelismo. Até 30 eu não tinha evangelizado ninguém. Dos 30 eu comecei. Chegou nos 40 anos de idade, fui para Jundiaí, vou começar uma igreja. Estou aqui, completei 66 anos, para poder estar ministrando. Nunca parei de estudar. Deus opera? Opera, mas tem a nossa parte. Tem a nossa parte. E a nossa parte não pode ser morosa como eu fui. Temos que ser mais ágeis. Então, Deus usa pessoas comuns. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Puxa, Deus usando pessoas simples, normais, não está se utilizando dos grandes gênios, dos QIs altíssimos, não, são normais. 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha só, não é glória para mim nem para você, é para Ele. Essa é a razão. Então a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, e Deus escolheu usar pessoas comuns como nós. Voltando ao nosso versículo, versículo 1. E quem somos nós? Essa é a questão.
versículo 1 lá de 1 Pedro. Pedro, após Jesus Cristo, aos eleitos. Aos eleitos que são forasteiros. Essa doutrina, ela tem uma virtude. Reconhecer que Deus é Deus soberano. Deus é Deus soberano. Por quê? Porque quem questiona a eleição, ele está questionando a autoridade de Deus. Ele não está questionando o homem. Ele está questionando Deus. Ele está questionando a palavra de Deus. Ele está questionando as decisões de Deus, as escolhas de Deus. Deus é Deus. Ele não abre mão disso. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão dos eleitos, mas vamos primeiro partir daqui. Aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros. A nossa cidadania é uma cidadania de uma pátria celestial. Aqui somos moradores temporários. Nasce a Eva, morre a Eva, vem o vento e leva a Eva. Essa é a vida. É como a flor da Eva. É assim que acontece. Passa e morre e foi. Tem que existir uma consciência. Nós somos o quê? Forasteiros. Se somos eleitos de Deus, enquanto aqui somos nós forasteiros. Nós vemos a consciência de Abraão muito clara quanto a isso. Abraão viveu a vida toda em tendas. Ele não construiu casa. Ele não só tinha dinheiro para construir uma casa, como ele tinha dinheiro para construir uma cidade. Mas ele não se preocupou com questões daqui. Viveu em tenda. Por quê? Porque ele cria piamente que existe algo melhor além. A preocupação dele estava no, como deve estar a nossa, no além, naquilo que Deus está prometendo, uma pátria celestial. Forasteiros. Forasteiros da dispersão. Dispersão. Dispersão é um termo técnico. A diáspora. Eles perseguiam os judeus foram espalhados, foram dispersos. E aqui ele não está se referindo aos judeus. Aqui ele está usando um termo que é usado para os judeus que viviam na Palestina, foram expulsos para fora, mas aqui ele está usando nesse sentido de forasteiro, para a igreja. No sentido que passavam por um período de sofrimento e perseguição. Esse é o assunto da carta. Capítulo 3 de Pedro, versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois, para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Aqui, não. Capítulo 4, versículo 14. 4:14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O que essa carta vai estar trabalhando? Sofrimento, luta, injustiça, enquanto aqui.
por ser crente, e pelo nome de Cristo sois injuriados. Esse é o contexto que está sendo trabalhada a carta. E a carta está sendo preparada pelo seguinte: esses acontecimentos estão sendo narrados dentro de um período, lá pelo ano 53. Por que é importante a data? Pelo seguinte: Pedro prepara a igreja para aquele primeiro momento de sofrimento, porque em 54 Nero assume. E Nero daí persegue, sim, e mata, e faz crente de tocha de fogo, e acusa os crentes de ter posto fogo em Roma. Foi uma perseguição maciça sobre os crentes. Na verdade, Pedro está preparando o espírito deles. Vai ter muita dificuldade. Se prepare. Esse primeiro momento de sofrimento ainda é leve. Isso é uma prévia, um treinamento para vocês estarem preparados para morte, para a verdadeira perseguição. A carta de Pedro foi uma preparação para o que ia acontecer. Veja só, ele fala isso em 53 e 54, Nero assume. Capítulo 4, versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se sofrer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus porque está sofrendo. Bate com o que Tiago falava: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança, esperança. Não se envergonhe de ser perseguido por causa do nome cristão. Eu diria que nós temos que começar a ficar preparados. Tempos maus estão começando a pintar o céu. Vamos meditar um pouquinho nisso. Eles eram ultrajados, eles eram ridicularizados por causa de Cristo. Eles eram presos, seus bens eram confiscados. A carta não fala só de sofrimento, como também fala das bênçãos herdadas e como viver o agora neste mundo como forasteiro. Vamos dizer que nós temos que entender a questão do forasteiro. Nós somos forasteiros. Vamos entender, contextualizando essa situação agora. Veja só o que está acontecendo. O governo humano, que jaz no maligno, usa seus juízes. Estamos vendo isso. Instituições de ensino. Também estamos vendo isso. Instituições de ensino estão ensinando tudo de errado para os nossos filhos. A mídia está deturpando a imagem dos cristãos, daqueles cristãos que são fiéis, para ridicularizar. Ser cristão é ser ridículo, é ser tapado. E aqui, o que eles fazem? A mídia promove imoralidade, a mídia promove traição, a mídia promove alcoolismo, a mídia promove drogas, a mídia promove blasfêmia. O cristianismo bíblico se tornou uma contracultura. Por isso temos muito a aprender com essa carta que nós estamos começando hoje. Nós precisamos nos encorajar de que o sofrimento nos conduzirá à glória.
capítulo 1, versículo 6. Depois nós vamos detalhar tudo isso, gente. Eu só estou introduzindo para que a gente possa compreender. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, como que vai confirmar o valor da fé? Sendo contristado. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. O que é a fé? Redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós sofrermos pressão por causa do nome de Cristo, vai render glória, louvor, honra na revelação de Jesus Cristo. Estamos dispostos a isso? Não está tendo perseguição ainda. Só estão fazendo piadinha da gente. Mas, pode haver. Nos países de esquerda, eles matam o crente. Está faltando uma vírgula para se tornar país de esquerda aqui. Uma vírgula, gente. Está tendo a última pressão do lado da direita para segurar a esquerda. Não é que a direita é santa, não. É que a esquerda, a gente já vê que o ato deles é matar crente. A gente já sabe que é isso. Versículo 8. A quem, não havendo visto, há mais. Nós estamos vendo Jesus? Não, mas devemos amá-lo. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria indizível e cheia de glória, que é uma questão muito séria, gente. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, cultuando, adorando, louvando, aprendendo, servindo, com alegria. Ou parece que a gente está arrastando um peso enorme. Não está tendo satisfação nenhuma, está fazendo por obrigação. É assim que está sendo a fé? A fé tem que ser com alegria indizível e cheia de glória. Que tipo de vida cristã estamos vivendo? Está tendo alegria? Ah, não estou me contendo de alegria de estar servindo ao Senhor. Não consigo ficar quieto, eu tenho que falar. É isso que está acontecendo? Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que tipo de fé é esse que está sendo buscado? É esse tipo aqui? Essa primeira carta vai estar trabalhando esses aspectos. E são aspectos que eu diria muito atuais com relação à situação e às coisas que temos passado. Versículo 2. Ele voltou na questão dos eleitos. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Notem, segundo a presciência de Deus Pai. O que está lá em Efésios? Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então está falando de Deus Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A bênção, então, é espiritual, não é material. E é celestial, não é terrena. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, no Pai, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, o Pai, e em amor, 5. E em amor nos predestinou para ele, para o Pai, para a adoção de filhos, adotados pelo Pai, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, nós vamos começar a entender aquele versículo, tá? Então, Deus o Pai escolheu para a salvação e Deus o Filho aplicou o efeito da aspersão do seu sangue para nos purificar. Volta lá no Pedro lá. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Notem que, como se dá isso? Ele aplica o efeito da aspersão do sangue, vimos isso na ceia, para nos purificar mediante a obra regeneradora de Deus Espírito Santo, que nos cela até o resgate da sua propriedade. Agora sim, volta e Efésios 1, versículo 5. Nos predestinou para ele, para o Pai, para a adoção de filhos, para sermos feitos filhos, porque éramos filhos do diabo, por meio de Jesus Cristo, mediante o lavar regenerador do sangue de Jesus que nos purifica, segundo o beneplácito de sua vontade. 6. Para louvor da glória de sua graça, louvor da glória do Pai, para ele, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no Filho, Jesus. 7. No qual temos a redenção, em Jesus, pelo seu sangue, a aspersão do sangue aí, a remissão dos pecados, o perdão, segundo a riqueza da sua graça. É a graça, não tem mérito. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Então ele derramou abundantemente sobre nós toda a sua sabedoria, toda a sua prudência. Ele nos escolheu, ele nos predestinou, tudo é o Pai. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, nós sendo iluminados pelo Espírito Santo, compreendemos a palavra de Deus, compreendemos a vontade de Deus para nossas vidas, que ele propôs em Cristo. 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude, convergir nele quem? No Filho, Jesus. Na plenitude dos tempos, o tempo que ele veio aqui, na época do Império Romano, ali era a plenitude dos tempos. Era o melhor momento para ele se apresentar neste mundo. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, tudo convergindo, do céu, na terra, toda a vontade estabelecida nele, esse era o grande momento. 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Olha só, nele, no qual fomos feitos herança, o Pai nos fez o quê? Herdeiros. Predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da vontade de quem? Dele. E os homens querem dizer que o homem tem livre-arbítrio e faz a melhor escolha.
e questionam que Deus não está sendo reto e correto, escolhendo um e não escolhendo outro. Tem alguém maior do que ele para fazer a escolha certa? Não. Agora, quando nós falamos dessa presciência, já vamos esclarecer isso. Vamos só passar mais uns textos aqui. Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Notem, nós vimos o louvor da glória do Senhor no versículo 7, do Pai. Agora nós estamos vendo o louvor da glória do Filho, do Cristo. Pai, Filho. Louvor da glória do Pai, louvor da glória do Filho. O que está faltando aqui? O louvor da glória do Espírito Santo, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A obra do Espírito aqui. Versículo 14 conclui: o qual Espírito é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Então nós somos selados pelo Espírito até ao resgate da sua propriedade. No arrebatamento, lá que vai ser. Em louvor da sua glória. Glória de quem? Do Espírito Santo. E depois o pessoal fala que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só o Pai é Deus, o Filho e o Espírito Santo não são. Ué. Então por que tem louvor da sua glória, do Filho e do Espírito Santo também? Porque é Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. É porque o Filho e o Espírito Santo também são Deus. Muito bem. A presciência, o que é ela em si? É o conhecimento prévio que Deus faz da parte de sua onisciência, do seu conhecimento. Não se trata apenas de uma visão passiva, que não existe ação da parte dele, mas envolve a consciência ativa com respeito a tudo o que aconteceria. Está no versículo... 1 Pedro, vai agora lá, Claudinho. Capítulo 1, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha só, conhecido antes da fundação do mundo. Conhecido antes da fundação do mundo. Não significa uma antevisão passiva, mas um envolvimento ativo. Ele escolheu, Ele predestinou, Ele nos transformou de filhos do diabo em filhos de Deus. Ele nos tornou herdeiros, Ele nos tornou co-herdeiros com Cristo. É tudo obra dele. Mas ele, com isso, ele não exime nossa responsabilidade. Nós ouvimos a palavra da verdade e cremos. As ovelhas ouvem a sua voz. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, foste feitos filhos, baseados no qual chamamos Abba Pai. Papai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, olha o Espírito agindo. 17. Ora, se somos filhos, somos também
herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. Cristo é feito nosso irmão. Notem o que é a obra de Cristo. Se com ele sofremos aqui neste mundo, também com ele seremos glorificados na pátria celestial. Versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, nos escolheu antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para poder ser irmão dele, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro, entre muitos irmãos. Quem são esses muitos irmãos? Nós, os que cremos. Olha, o lugar que nós não merecemos estar, mas ele nos coloca. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, através da sua palavra. E aos que chamou, a esses também justificou, lavou com seu sangue. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos receber um corpo glorificado como o dele. E notem que esse corpo glorificado já nos pertence, glorificou no passado. Já nos pertence, já temos. Já temos o direito adquirido do corpo glorificado. Porque temos da parte dele a vida eterna. Está tudo. Então, essa é a consciência que Pedro está transmitindo para aqueles irmãos, para que eles passem pelos sofrimentos suavemente, tranquilamente, porque o que nos espera é muito maior. Volta no versículo 1 e 2 de 1 Pedro, que a gente vai só fazer a leitura dele. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Aqui ele está falando para esses irmãos, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ásia Menor. 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Essa é a introdução da carta. Domingo nós vamos entrar na carta propriamente dita mesmo e trabalhar todo o seu ensino. Amém? Amém. Ok, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que nos vivifica, nos motiva, nos fortalece e nos direciona, apesar das circunstâncias aqui neste mundo. Agradecemos pelo privilégio de sermos Teus filhos, pelo privilégio de Te servir e desfrutarmos com confiança daquilo que nos aguarda, onde poderemos compartilhar da Tua glória. Gratos e motivados de maneira inexprimível, com alegria da nossa salvação, para vivermos de maneira digna do Teu nome, para glorificá-lo com nossos atos, ações e palavras. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem presentemente já derramado superabundante graça sobre as nossas vidas, e tem se feito presente em nós na pessoa de Deus, o Espírito Santo, que tem nos ensinado, tem nos consolado e tem nos guardado até podermos nos encontrar contigo. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Ok, irmão?